Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 27. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Tem demonstrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui, para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Senhor, e assim a gente vir colocar em prática em nossas vidas, para haver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos contigo, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Números, capítulo 27, versículo 1, que fala assim: Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Mada, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Elas eram filhos de Selofeade e descendentes direta de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: O nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Eles não estavam entre os seguidores de Corá e se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça no meio de um grupo, do seu grupo de família, só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor, e o Senhor disse que as filhas de Selofeade estão pedindo é justo. Somente até aqui. Do 1 ao 7. O que Deus quer que a gente aprenda dessa situação aqui? Aqui, o que está acontecendo? As filhas de Selofeade foram até a tenda sagrada reivindicar seus direitos. Naquela época, a mulher não tinha voz. Naquela época, a mulher não tinha direitos. Então, elas tomaram a frente da situação. Elas estavam numa situação de desconforto. Se elas não tomassem uma atitude e tomassem um posicionamento, elas iam perder, iam ficar vagando, vamos colocar dessa forma. Iam ficar vagando sem uma terra para chamar delas, porque elas eram filhas. Entende? Então, o que Deus quer que a gente aprenda dessa situação aqui? Nessa história do 1 ao 7, que está falando sobre a atitude e posicionamento das filhas de Gileade, Deus quer nos ensinar 3 pontos importantes. Primeiro, elas enfrentaram o preconceito e a vergonha na época de se expor. Elas se expuseram para poder correr atrás dos seus direitos. Entende? Naquela época a mulher não tinha voz, naquela época a mulher não tinha direitos. Então elas transpassaram esse impedimento, essa barreira, e foram, se expuseram, se humilharam para poder vir a ter o que elas queriam ali de fato, o que elas de fato teriam direito de poder obter a terra ali. A gente observa aqui que elas não foram falar com qualquer pessoa, elas não foram reclamar ou murmurar para o vizinho ou para outra pessoa dizendo: a gente não tem terra, nós vamos ficar perdidas ao léu, aleatoriamente. Não, elas foram na fonte, elas foram na tenda sagrada, elas foram direto ali em Moisés, que era representante de Deus, falar com ela as condições que elas estavam, que não era justo elas não terem um pedaço de terra, entende? E dali elas foram tentar, ou seja, elas tinham 50% de chance de levar um não, mediante aos costumes da época. Porém, devido ao posicionamento, devido à iniciativa delas, Deus concedeu o desejo a elas. Qual é o terceiro fator aqui também? Elas tiveram ousadia. Elas não olharam para o obstáculo, elas transpassaram o obstáculo. Entende? Elas não ficaram paradas no lugar, elas falaram assim: o não eu já tenho, vou tentar um sim.
Então, se eu já tenho não, não está garantido. Então, eu vou tentar o sim para poder vir trazer uma terra para nossa família, para as minhas irmãs, entende? Então, elas foram tentar, elas tiveram ousadia de transpassar a vergonha, a humilhação, ir até a tenda sagrada, ok? Se expuseram no meio de uma multidão para reivindicar os seus direitos. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui por um todo? Haverá situações no seu processo que Deus vai colocar você em saias justas, em sinuca de bico, sabe? Em situações que não tem como você sair daquela situação se você não se posicionar. Entende? Então a gente vai passar por situações do nosso processo que a gente vai precisar se posicionar, tomar decisões, transpassar a barreira da humilhação, para a gente poder vir obter algo de Deus para a nossa vida. Eu não sei qual é a situação que você precisa transpassar. Eu não sei qual é a situação que está prendendo você numa zona de conforto e Deus está cutucando você para você sair dessa zona. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Deus está aqui dizendo para ti, eu quero que você transpasse. Eu quero que você esteja em movimento. Eu não quero ver você parado, porque parado a nossa fé esmorece. Então a gente precisa de ação para a gente poder ter a certeza que algo está acontecendo. Entende? Então Deus quer que você se movimente. O que é movimentar para Deus? É você voltar a acreditar. É você exercer sua fé. É você voltar no esconderijo do Altíssimo. Conversar com Ele em oração. É você adorar. É você jejuar. Entende? É você voltar a confiar. Esse é o estar em movimento para Deus na nossa vida. Tem muitas situações que a gente quer ir lá botar a mão e fazer acontecer. Mas nem tudo é na força do nosso braço. Nem tudo é para bater na pedra. Tem uma parte aqui da história do deserto que Deus fala para Moisés, bata na pedra para sair água. Ele vai lá e bata na pedra. E tem uma outra parte que ele fala para Moisés não bater na pedra, mas falar com a pedra. Então tem horas que você vai ter que bater para algo acontecer. Tem horas que esse bater para algo acontecer é a iniciativa que você tem que ter de ir lá fazer acontecer. Tem horas que você não vai poder bater, você vai ter que falar com Deus. Pedir ao Senhor, expor para Ele o que se passa dentro de você. Deus já sabe, mas Ele quer que você faça isso para Ele, para expor para você como você está por dentro e dessa situação gerar em você uma confiança nele e uma dependência nele, acreditando que ele tem poder para fazer acontecer. Então o acesso para você ter, o acesso na sua vida, que até então está fechado, você precisa procurar a presença de Deus e expor para Ele tudo o que está se passando dentro de você em relação a essa situação que você se encontra. Essa situação que está te afligindo. Essa situação que você já fez de tudo e não sabe mais o que fazer. Que você se sente de mãos atadas. Entende? Então Deus está esperando de você um posicionamento e uma iniciativa de procurá-lo no deserto, no secreto, e expor para Ele o que se passa dentro de ti. Entende? Sabe o que a gente aprende quando a gente faz isso? A gente não aprende só a confiar em Deus, mas a gente aprende que a gente pode todas as coisas a partir do momento que a gente tem intimidade com Ele. Então essa barreira que você vai vencer de se expor e se abrir para Deus, Ele vai estar quebrando e libertando você de um aprisionamento, de algum trauma que você teve, de confiança, de dependência. E a partir desse momento que você transpuser, ok? Essa barreira que está dentro de ti, você vai ter um processo com Ele, um relacionamento com Ele mais íntimo. Porque você vai estar literalmente confiando 100% em Deus. Então, para o acesso ser aberto na sua vida,
Você precisa transpassar essa barreira que está impedindo você de continuar. Porque o acesso que você quer só vai ser liberado mediante o posicionamento teu. Mediante uma atitude de fé e coragem sua de enfrentar a vergonha, a humilhação, o orgulho. Ok? Porque ter vergonha é ter orgulho. É ter orgulho dentro de nós. E orgulho e Deus não combinam. Então o acesso só vai ser liberado para ti mediante você transpassar essa barreira que você mesmo está se colocando. Você não está se permitindo viver os planos de Deus para sua vida, porque o seu orgulho, a vergonha que você está sentindo, que você está se sentindo humilhado, mediante a situação que você mesmo se colocou. Entende? Você precisa transpassar essa barreira. Se abrindo para Deus, porque aqui elas foram na tenda sagrada. Elas foram falar com Moisés. Elas foram falar na fonte. Elas não reclamaram, elas não murmuraram, elas foram direto a quem poderia resolver. Então elas tinham ali 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Só que elas foram com fé, acreditando que elas teriam uma resposta positiva. Então chegue você no seu particular com o Senhor, vai com fé, sem olhar para as adversidades, sem olhar para o lado, sem olhar com opiniões alheias. Vá você direto na fonte e expõe para Ele, para Deus, o que se passa aqui dentro, quais são as suas limitações, quebra o orgulho dentro de você e fala para Ele aonde está doendo, o que está acontecendo, o que você espera e o que você deseja com tudo isso. Entende? É só isso que Ele está esperando de ti. O processo a ser liberado. Ele quer que você entre embaixo e reconheça a autoridade dele sobre você. Então, só depende de você, de um posicionamento teu. Para você ter o acesso à porta que você tanto quer que abra. Só depende de você. Bom, essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais essa palavra, Senhor. Obrigada, Pai, Senhor. Obrigada, Senhor, por ser tão fiel a nós, por ser paciente conosco, Senhor, nos ensinar como que devemos agir, o que devemos fazer, o caminho que devemos andar. Pai, coloque em nós corações mais dependentes de Ti, corações mais disciplinados em buscar a Tua presença, a Tua palavra, a qual a gente possa gerar contigo um relacionamento de confiança, Senhor. Paizinho, quebra em nós todo orgulho, Senhor, que ainda existe aqui dentro. Quebra, Pai, toda soberba e toda altivez que carregamos dentro de nós, Senhor, por situações que passamos, que nos magoamos, que nos frustramos e que muitas das vezes a gente deixa sementes criar raízes dentro de nós, achando que ninguém está vendo. Pai, damos acesso, Senhor, ao Senhor, para mexer em todos os lugares da nossa vida, Senhor. O Senhor tem acesso para arrancar tudo que não provém de Ti, colocar o Teu amor e a Tua presença em nós. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada pessoa aqui a Ti, que cada um venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada pessoa, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, na sua individualidade, na sua intimidade, respeitando a Ti e procurando a Ti como Pai, entrando embaixo da sua autoridade, Senhor, Te aceitando, Te reconhecendo como autoridade máxima em suas vidas. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.